Então, boa noite. A aula de hoje vai ser, eu vou mostrar minha monografia e vou falar sobre citações direta e indireta com vocês, aproveitando para falar um pouquinho da formatação padrão de uma monografia, né? Então, aqui é a monografia que eu apresentei na minha segunda graduação, no curso de Química, tá aqui, ó. Então, essa capa aqui varia muito, viu? Varia de instituição para instituição. Isso aqui vem padrão, vocês recebem do professor de vocês, não precisam se preocupar. Mas ó, uma coisa que é padrão, ó, vai começar sempre com o nome de vocês aqui, logo abaixo. Vocês vão ter o título do trabalho de vocês. Vejam que o título do trabalho ele se apresenta todo em negrito e todo em caixa alta, né? Isso aqui vai depender muito da formatação da universidade de vocês. Da universidade. Você está querendo falhar aqui esse negócio. Da universidade vai variar muito, mas isso aqui é meio que padrão. Então, nome, né, a capa, ano e local. E aqui a nossa contracapa, também chamada de folha de rosto. Essa aqui é a nossa folha de rosto. A folha de rosto só não tem aquela parte inicial lá, mas começa com o teu nome aqui em caixa alta e vai ter de novo o nosso tema, tá bom? Aí nós vamos ter a apresentação do trabalho aqui, né? Que também é padrão, mas sempre vai ser, ó, alinhado à direita, né? Vai ter isso aqui, varia de faculdade para faculdade, porque às vezes é só um trabalho, é só vai ser um trabalho, pode ser também um artigo, né? Enfim, varia muito. Então aqui, ó, trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso de licenciatura plena de Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus de Bacabal, com o requisito parcial à obtenção do título de licenciado em Química, né? O requisito parcial, já que o requisito principal é a própria formação, ter passado das cadeiras, né? Se a universidade não fornecer isso aqui para vocês, vocês podem usar esse modelo aqui que eu vou passar para vocês. Deixa eu só aceitar aqui uma pessoa que entrou. Tá bom? Então, aqui é um padrãozinho. Alinhado aqui, se eu não me engano, tá alinhado a 4 centímetros, 8 centímetros. Não, alinhado à direita, viu? Alinhado à direita. Alinhado à direita. Só alinhar à direita ali. Ver que não tem afastamento na primeira linha, né? Tudo quadradinho, certinho. Um espaçamento 1,5 aqui. Um espaçamento 1,5. E tu bota o nome da tua orientadora. Uma coisa muito interessante é que vocês não esqueçam de botar o que ela é. Se ela é mestre, se ela é doutora, se ela é especialista. Isso aqui é importante. Uma vez a professora mandou eu voltar o meu trabalho, imprimir minha contracapa de novo por causa disso aqui. A pessoa passou tanto tempo estudando, né? E tu não botar o que ela é complicado. Então bora seguindo. Essa aqui é nossa folha de rosto, a mesma coisa. Vai ter aqui Bacabal, local e ano, né? 2018 foi o ano que eu graduei. Aí aqui se chama folha catalográfica, que fica atrás da folha de rosto. Folha catalográfica. Folha catalográfica, tá? Essa folha catalográfica é a folha que quem fornece ela vai ser a biblioteca da tua universidade. Ela que dá o modelo, ela que diz como é. Às vezes a gente nem precisa se preocupar até com a formatação, a gente só deixa o espaço. Se vocês prestarem atenção aqui, só tem um espaço onde tu vai levar para ela em formato Word e ela vai copiar e colar o assunto aqui dentro. Ou às vezes ela cola um adesivo, varia muito de faculdade para faculdade. Alguns tem um QR Code e tal. Isso aqui equivale àquele do livro, atrás da folha de rosto do livro também nós temos a nossa folha catalográfica. Eu esqueci o que é CDU, depois dei uma pesquisadinha aqui, mas eu não sei o que de universidade.
Controle didático, não lembro. Mas o nome disso aqui, desse espaço, é chamado de folha catalográfica, viu? Aqui não tá porque foi antes de eu levar lá na biblioteca, que fica atrás da folha de rosto. Lembrando que a monografia ela deve ser impressa frente e verso, né? Então, capa, ela é frente, aí a folha de rosto é frente também, não pode botar a folha de rosto no verso, né? Então é capa, que só é frente, aí a partir da folha de rosto ela vai ser frente e verso, tá bom? Então a gente tem folha de rosto que estava lá em cima, atrás da folha de rosto nós temos a nossa folha catalográfica, tá bom? Que está aqui dizendo o que é. Eu vou mostrar depois com a folha catalográfica um trabalho para vocês observarem. Ó, uma coisa interessante é que eu não tirei, deixa eu ver, capa e contra capa não é numerado, viu? E apareceu aqui na minha folha catalográfica, ó, a numeração, não é para ter numeração. A numeração ela começa a partir do trabalho em si, a partir do resumo. E aqui tem que estar o número 1. Então eu lembro que foi uma coisa que eu modifiquei. Isso aqui tem que começar aqui. Então a partir daqui vai ser 1 em diante, tá? Vocês podem ver que ela é em formato de artigo, não tem sumário a minha monografia, né? É formato de artigo, não foi em formato de monografia, tá? Então o meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, foi um artigo. Algumas pessoas fazem monografia, é outra coisa, tá? Mas ambas são trabalho de conclusão de curso. Eu falei para vocês que a diferença básica entre monografia entre monografia e um artigo é basicamente a formatação, tá? Então prestem atenção na formatação desse trabalho, que é uma formatação de um artigo, tá? É a formatação que eles passaram para mim também. Então, título do meu trabalho, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem 3 centímetros aqui, né? Nós temos 2 centímetros aqui do lado, ó. 2 centímetros aqui, e lá embaixo, deixa eu botar. Lá embaixo nós temos, aqui 2 centímetros, e lá em cima nós temos, afastando, 3 centímetros. Então, ó, isso aqui que é o 3322. Lado esquerdo superior 3, direito inferior 2 centímetros. Aí a gente bota lá no Word, formata. Começamos botando o nome das pessoas, né? Esse númerozinho aqui, ó, sempre que tiver esse número eu tenho que dizer o que é. Onde eu digo bem aqui na parte de baixo, ó, é justamente o que é que nós somos. Então, ó, o 1 referente a mim e o 2 referente a minha professora, né? Licenciado, tal, e-mail, tal. Usem esse aqui como base também, se vocês for em forma de artigo, tá bom? Então esse 1 e 2, lembrando, ó, caixa alta, negrito, somente primeiras letras, negrito. Aí a gente vem com o nosso resumo do trabalho. Ó, lembra que eu falei para vocês que tinha uma diferença básica entre resumo de trabalho, resumo de trabalho científico e resumo para o trabalho científico? Ou seja, isso aqui é o resumo para o meu trabalho científico, é o resumo do meu trabalho científico, tá? Então, ó, ele não tem recuo na primeira linha, né? O recuo aqui que a gente chama de 1 centímetro. O espaçamento entre linhas, ó, o espaçamento entre linhas é um espaçamento simples, diferente de todo do resto do meu trabalho, que vai ser um espaçamento 1,5. Esse espaçamento aqui do resumo é um espaçamento, deixa eu até botar aqui, ó, do resumo é um espaçamento simples. Então já começa aqui, ó, não tem afastamento na primeira linha e o espaçamento do trabalho é simples. Lembrando que eu começo a enumerar a partir do trabalho em si, que é essa parte aqui, que é a parte que a gente chama de textual, né? Lembra que tem uma parte pré-textual, textual e pós-textual. Então aqui, a partir daqui dessa folha, é a minha parte textual. Então a partir daqui é onde eu começo a numerar. Se fosse numa monografia, é uma coisa interessante. Eu começo a enumerar a partir da minha introdução, mas eu começo a contar a partir da minha folha de rosto. Tá? Então por isso que eu diz assim, gente, o livro começou e ele tá já na página 5. O professor disse que a partir do começo, a partir do início do assunto é que contava as páginas.
Por quê? Porque o livro ele começa a numerar a partir do assunto, porém, começa a numerar a partir do assunto, mas começa a contar as folhas a partir do sumário. Então, do sumário teve outras folhas, foi dar no 5. Então, se fosse uma monografia, ia ser, folha de rosto 1, sumário 2, e a minha introdução, resumo, introdução, eu começaria enumerando pela folha 3, se fosse uma monografia. Já como é um artigo, eu só começo a enumerar a partir do assunto, que é justamente a partir da folha representante do meu assunto. Então, começo pelo meu resumo, sem espaçamento na primeira linha, já foi falado, espaçamento entre linhas simples. Tenho um espaço simples, escrevo as minhas palavras-chave. Palavras-chave sempre começando com a letra maiúscula e separadas por ponto. Antigamente era separadas por ponto e vírgula, tá bom? Então, elas são separadas por pontos. Sempre eu indico meus alunos botarem 3, tá bom. 4 tá muito, mais de 4 é um exagero. Botem só 3, tá perfeito. Deixa eu adicionar aqui mais uma pessoa. Então, deixa eu dar uma paradinha aqui. Como é que tá aí? Dá de ouvir direitinho? A imagem tá ruim? O som tá ruim? Falem aí pra mim. Tá bom, tá ótimo. Show de bola. Se tiver ligeiro, tiver uma dúvida, viu, gente? Vocês podem perguntar sem problema, viu? Então, assim, professor, não entendi essa parte, tal. Pode perguntar durante a aula. Só lembrar de ligar o fone e desligar o fone. Beleza? Então, bora seguindo. Então, aqui a gente começa na introdução. Uma coisa interessante da introdução, os nomes, né? O nome introdução, resumo, a metodologia, objetivos, eles sempre serão caixa alta e negrito. Caixa alta e negrito. Outra coisa interessante, que o resumo não tem o 1 aqui, né? Poderia começar aqui, 1. Resumo. Desliga o fone aí, alguém tá com o fone ligado. Eu não vou fazer uma pergunta, lógico. Poderia começar, mas não, o resumo não tem numeração, viu? A gente começa a enumerar a partir da introdução. Então, introdução 1. Outra coisa, antigamente era 1 ponto. 1 ponto, introdução. Não, hoje é só 1 espaço, introdução, viu? Não tem mais isso aqui. Mas, professor, isso é muito chato. É muito chato. Mas é A, B, N, T, tá bom? Não deixem para aprender isso aqui fazendo. Então, bora lá. Começamos a escrever. A gente já consegue perceber que na primeira linha aqui já tem o espaçamento 1 centímetro na primeira linha. Podemos observar o espaçamento entre linhas, que é 1,5. O espaçamento entre linhas, como é 1,5. Eu vou botar aqui aparecendo os dois, tanto do resumo quanto do trabalho em si. Eu falei para vocês que o espaçamento do resumo, ele é um espaçamento chamado de simples, né? Um espaçamento chamado de simples. E no trabalho é o espaçamento entre linhas 1,5. Espaçamento do resumo simples, espaçamento entre linhas do trabalho em si, 1,5. Então, bora seguindo. A mesma coisa. 3 centímetros aqui, 2 centímetros aqui. Isso vale para o trabalho inteiro. Aí aqui a gente começa a falar sobre nossas citações. Então, eu começo pela minha primeira citação aqui, Se eu perguntasse para vocês, colasse essa parte na prova, e perguntasse, isso aqui se trata de uma citação direta ou uma citação indireta? O que é que vocês me diriam? E por quê? Essa citação que eu acabei de falar, o ensino, tal. Indireta. É uma citação o quê? Indireta, por quê? Porque não tem as aspas. Não tem as aspas? Não. Se
fosse aspas, ela era direta curta, né? Então, por que eu identifico que ela é uma citação indireta? Porque, ó, ela não tem aspas, para ser uma direta curta. Se eu prestar atenção aqui, ela tem mais de 3 linhas, ó. 1, 2, 3, 4 linhas. Ela tem mais de 4 linhas. E tem uma coisa primordial, que ela não tem a página. Se ela não tem a página, se ela não tem aquele pezinho ponto 32, né? Ela não é uma citação direta, por isso. Então, ó, não tem aspas, como o colega falou, tá certo. A citação não tem a página, ela tem mais de 3 linhas. Logo, eu posso afirmar que ela é uma citação indireta. Isso aqui eu não copiei e colei. Isso aqui eu li, entendi e botei aqui, que é a fala de Carlotto. Fala de Carlotto, tá bom? Do ano de 2002. Então aqui é uma citação indireta. Vocês vão ver que meu trabalho quase todo é feito de citações indiretas, porque eu falei para vocês que citações diretas é só observações, assim, caracterizações, dizer o que é, aí faz uma citação direta, o resto tudinho é nosso entendimento. O trabalho ele fica mais, como posso dizer, mais forte se você faz mais citações indiretas do que diretas. Citação direta é Ctrl+C, Ctrl+V e o cara que vai olhar vai dizer que tu é preguiçoso. Ó, essa citação aqui, segundo Valente, 1999, citação direta ou indireta? Ó, Valente, 1999, aponta que a educação é um serviço tal. Direta ou indireta? Indireta. Indireta também, porque não tem a página, né? Então, ó, essa aqui é 2 tipos de referenciação indireta com citação indireta com referenciação diferente. Essa está referenciada de um jeito e essa está referenciada de outro jeito. Ambas indiretas, né? Então, ó, quando tiver entre parêntese, nome maiúsculo, vírgula, ano. Isso é uma citação indireta. Ou tu pode botar fora do parêntese o nome do cara só com a primeira letra em maiúsculo e entre parêntese o ano, tá? Essas 2 formas estão corretas. Deixa eu voltar aqui porque tá muito cagado. Pera. Pronto. Então, ó, essas 2 são perfeitas, ó. Essa é uma citação indireta e essa também é uma citação indireta. Ambas referenciadas diferentes. Uma com a referenciação entre parênteses e a outra referenciação sem os parênteses, só com um ano entre parênteses. E o outro, o nome do cara e o ano entre parênteses, né? Se fosse uma citação direta curta, não tivesse essa última linha aqui, ó, ela teria, ó, 3 linhas, né? Até 3 linhas, ok. Ela estaria, ó, entre aspas. E eu botaria Carlotto 2012, página 12. Aí sim era uma citação direta curta. Uma citação direta curta. A citação direta longa a gente tem que afastar. Eu vou já mostrar para vocês. Então essa aqui, ó, vou até enumerar, ó, é uma citação direta curta, tá? Um CDC, citação direta curta. Esse exemplo que eu fiz para vocês aqui, né? Com essas modificações. Porque ambas, sem as modificações, são citações indiretas referenciadas diferente. Então, bora seguindo aqui, ó. Então, eu fui escrevendo meu trabalho, fiz mais uma referência, mais uma citação indireta. Aqui, mais uma citação indireta, segundo Perrenot. Ó, eu posso usar, ó, para. Vocês vão ver aqui que eu vou utilizar alguns, ó. Para Perrenot, segundo Perrenot, nas ideias de Perrenot. Deixa eu ver outra que eu usei aqui. Eu posso botar também somente o nome do cara, Valente, tal, aponta, afirma, diz. Tudo isso, citação indireta. Aí eu posso também, ó, outra citação, ó, indireta, ó, outra citação indireta, Silva. Ó, como discute Aricone, 2001, outra citação indireta aqui também. Da Silva e Carlotto, 2 pessoas, né? Se fosse mais de 3 pessoas eu poderia botar da Silva et al, sem problema. Outra citação indireta. Prestando atenção, ó, que tá tudo certinho, tá, ó, o espaçamento certinho aqui, ó, 1,5 entre
entre linhas, tudo certinho. Eu quero chegar na citação direta longa para vocês verem. Outra coisa interessante, ó, como eu usei um termo em inglês, esse termo em inglês ele tem que estar em itálico, né? Não esqueça, se vocês forem falar sobre concreto e falar de uma técnica, uma técnica de concretação, que é o nome da técnica é em inglês, né? Salt. Vocês vão ter que escrever o nome salt em itálico, demonstrando que é uma palavra estrangeira, tá bom? Ó, outra citação indireta. Meu trabalho quase não tem citação direta. Assim, deixa eu salvar aqui. Não trava não, acho. O que é que vocês estão vendo aí? Me fala aí, que travou aqui pra mim. Tá de boa? Tá travando. Tá travando? Cotidiano do trabalho, Então é onde... tá travando aqui. É aqui mesmo, tá certo. Não, a imagem ela vai ter um atrasinho, é interessante até vocês assistirem depois gravado, viu? Assistam aceleradinho aí que tá de boa. Hoje a aula é bem rápida. Só... Oi. Que isso? Porque tem alguém com o fone ligado aí. Aí dá... Jogando Counter-Strike. Não entendi. Alguma dúvida? Não? Nenhuma. Fala aí. Pode falar. Não tá ouvindo. Não tô ouvindo tua... Será que tu desligou teu fone? Quem era que queria fazer a pergunta aí, gente? Podemos seguir? Então simbora. Então, ó, todo o meu texto, a maioria é citações indiretas. E a gente chega na nossa primeira citação direta. Então, ó, qual é a formatação da citação direta? Aquela que eu ensinei para vocês. Ó, um espaçamento aqui, um espaçamento aqui. A gente consegue ver. Aqui, ó, o espaçamento de 4 cm, 4 centímetros, né? Tamanho da fonte, ó. Tamanho da fonte aqui é 10 centímetros, já que a fonte em si é 12. O espaçamento entre linhas, ó. Espaçamento entre linhas é simples. Tá bom? E eu tenho aqui entre parênteses o ano, o nome das pessoas, o ano e a página, tá? Essa é a minha formatação da minha citação direta. Deixa eu ajeitar esse D que tá bem cachorro. Longa. Citação direta longa. A minha citação direta curta, eu não utilizei nenhuma citação direta curta no meu trabalho. A citação direta curta, só revisando, ela tem até 3 linhas, é entre parênteses e fica dentro do texto. Logo, espaçamento entre linhas 1,5 e tamanho da fonte 12, tá bom? Mas essa aqui tem mais de 3 linhas, então eu peguei e fiz uma citação direta longa. Deixa eu mostrar mais uma citação direta longa para vocês. Ó, uma questão do APUD aqui, ó. Citado por, né, segundo Harris, citado por Carlotto, uma coisa que eu errei bastante, eu usei alguns APUDs aqui, me chamaram a atenção disso, ó, usei APUD aqui, usei APUD nessa citação. Eu usei acho que uns 2 ou 3 APUDs e os professores ainda me chamaram a atenção. Ele fala assim: por que você não pegou o trabalho de Harris? Por que você foi pegar a fala de Harris no trabalho de Carlotto? Que é justamente Harris citado por Carlotto, né? Aí o certo era eu ter ido nas referências de Carlotto e pegado o trabalho diretamente de Harris, para não fazer APUD, né? Ó, de novo aí, ó, o nome Burnout em itálico. Então aqui nós temos citações, todas citações citações indiretas, né? Citações indiretas, desculpa. Aí essa aqui é um exemplo de citação direta longa.
Então bora para as partes. Ainda tô na introdução? Não, deixa eu ver. Sim, ainda tô na introdução. Bora passar a parte. Então, terminando a introdução, eu vou para os meus... Olha, mais uma citação direta longa. Espaçamento, 4 cm. Espaçamento entre linhas simples. Tamanho da fonte... 10. Tamanho da fonte 10 centímetros, tá bom? Nome do cara, ano, página. Sempre que eu fizer uma citação direta longa, ela tem que ter essa formatação. O que é uma citação direta longa? É um Ctrl+C, Ctrl+V com mais de 3 linhas. Tem uma controvérsiazinha dizendo que é mais de 3 linhas completas. Como é mais de 3 linhas completas? Ó, isso é uma linha completa. Isso aqui não contaria como linha completa, né? Então precisaria ter mais de 3 linhas completas. Então aqui, ó, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Só que essa quarta linha é incompleta. Quantas contam? Somente essas 3, viu? Então isso é a questão quando ele fala mais de 3 linhas dentro do trabalho. Se tiver mais de 3 linhas completas dentro do trabalho, ela é feita uma citação direta longa. Menos de 3 linhas, ela fica dentro do trabalho com a citação direta curta, isso se for um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ó, nós temos Galego e Rios. Eu utilizei esse I aqui também, que não pode. É pra botar I mesmo. Acho que não sei, na hora o cara vai pegar lá e dar uma copiada, né? Então, a mesma coisa, outra citação direta. Se vocês prestarem atenção, são exemplificações, ó. 1, 2, 3, é o autor falando, ó. É explicando o que é exaustão, explicando o que é despersonalização. Então, quando tem assim explicações que com a tua palavra ia ficar meio confuso, a gente usa uma citação direta, um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá bom? Então, bora seguindo. Outra citação direta. É interessante, ó, que essa citação direta tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo quer dizer que eu não peguei um parágrafo do começo. Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, eu peguei todos de um parágrafo. Ó, começam com letra maiúscula. Então eu peguei de um parágrafo. Deixa eu pegar uma de escrita aqui. Ó, o ser humano, tá? Eu peguei ou de um ponto parágrafo ou de um ponto contínuo. Dessa aqui eu peguei do meio do texto. Como é que eu sei que eu peguei do meio do texto? Por causa desse símbolo aqui. Viu? Por causa desse símbolo aqui. Tinha coisas lá no livro que eu não quis utilizar. A mesma coisa eu posso utilizar aqui, ó. Se eu tiver botado essa parte aqui e não tiver gostado, eu pego e boto, por exemplo, eu posso substituir tudo isso aqui, ó. Tiro essa parte aqui toda. E nessa parte eu uso a mesma coisa. Esse símbolo. Que é entre chaves, né? E 3 pontinhos. Ou seja, isso também significa que tinha um texto aqui que era irrelevante para o meu trabalho. Essa parte aqui era irrelevante, eu botei os 3 pontinhos e comecei a falar sobre eles. Tá bom? Mesma coisa, 4 centímetros, 10 centímetros tamanho da fonte, espaçamento entre linhas simples, nome do cara, ano e página. Bom, aí nós vamos para a nossa outra parte. Lembrando aqui, ó, que é 1 centímetro aqui, né? 1 centímetro na primeira linha. Aí nós vamos para a segunda parte, que é a metodologia. A metodologia. Então, na metodologia tem aquilo como eu fiz o trabalho. Então, eu vou ler aqui com vocês, ó. Então, eu comecei dizendo, ó, o universo da pesquisa, ou seja, as pessoas, né, da pesquisa foram as escolas da rede estadual de ensino, em que o universo da pesquisa foi a escola, né? E a população, então nós temos universo e população aqui, ó. Universo e população. Universo é onde e população é quem? Onde e quem, tá? Então o meu universo foi as universidades, as escolas da rede estadual de ensino, que eram 7, né? Onde isso funcionava o ensino médio. Já a amostra, né, a minha população, foi composta por 25 professores, todos da disciplina de química, que se encontravam na escola no dia da visita. Então eu disse como foi que era a mecânica da minha pesquisa. Eu ia até a escola, fazia a pesquisa. Se tivesse um professor, eu só pegava um. Se tivesse 3, eu pegava 3. Era sorte também, né? Para eu não estar indo na escola pesquisando todos os professores
Então aqui dá para perceber que não foram todos os professores da rede estadual, foram os professores da rede estadual de química que estavam na escola durante a minha presença lá, tá bom? Aí eu falei aqui, a gente fala sobre a aplicação, né, como foi aplicado, foi explicado para os participantes como funcionava, tal, dizendo que só servia para modo de diagnóstico, principalmente no meu caso que é de saúde, mexer com gente é meio complicado. Aí eu venho dizendo aqui, para análise de dados, foi utilizado um questionários quantitativos qualitativos, que é o Jabeile. Então vocês vão utilizar. Vocês podem botar aqui, ó, para análise de dados foi utilizado, por exemplo, o Excel, sei lá. Vocês podem utilizar, no caso de vocês, enfim. Se for questionário, diga o questionário, o modelo. Aqui eu usei um questionário que é feito por um cara, né? Eu só repliquei, já que era uma doença psicológica, então tem todos uns tratados relacionados a essas doenças assim que são feitinhos. Para vocês podem botar, foi utilizado um questionário feito pelo próprio autor, produzido pelo próprio autor, sem problema nenhum. Aí eu falei aqui, ó, um pouquinho sobre o questionário, que é justamente esse questionáriozinho aqui, Jabeile. E fiz uma citação direta explicando sobre como é o questionário. Para não me estender, eu fiz uma citação direta. Peguei o trabalho e copiei e colei aqui fazendo uma citação direta. Uma coisa interessante, ó, esse questionário, ó, isso aqui, ó. Como o cara se estendeu muito lá na explicação dele, eu cortei essa parte e botei só esse símbolozinho aqui. Mas a mesma coisa. Nome, ó, Etiale, mais de 4 pessoas. Ano e página, tá bom? Aí, embora seguindo. Aí a gente entra aqui na nossa tabela, na produção de tabelas. Se vocês prestarem atenção, gente, gravem isso aqui, tá? A tabela é dessa formatação aqui, não façam uma tabela diferente. Se vocês prestarem atenção, ó, ela não tem linhas centrais e linhas delimitantes laterais. A gente tem linha delimitante só superior e inferior, tá bom? Então gravem isso aqui, porque se vocês apresentarem uma tabela, aquela tabelona bonitona, dividida assim, ó, separada, tudo certinho, aí vocês vai estar errado, vai ter que refazer, tá? Então, ó, o que a gente pode ver? Ela não é dividida, ela sempre vai ter que ter uma caracterização do que é, ou seja, tabela 1, a partir da segunda tabela vai ser tabela 2, enfim. E a gente diz o que é, né? Então aqui são os parâmetros de leitura. Então, aqui a gente bota pontuação, fase, nossa primeira, podemos da primeira linha da nossa tabela, ela tem superior e inferior e ela é negrito, prestem atenção aqui. E nós vamos botando e ao final a gente vai ter que dizer de que lugar a gente tirou essa tabela. Se for a gente que fez a tabela, é só botar próprio autor, né? Próprio autor e o ano. Essa aqui eu retirei de um trabalho, que era dizendo como é que fazia a pontuação do questionário, tá? Então a gente tinha de 0 a 20 pontos, chamada de fase 0, tal, início da síndrome de burnout. Então, aqui é uma tabela que eu peguei, mas vocês vão ver uma tabela que eu mesmo fiz, vou mostrar para vocês. Então aqui terminamos o nosso metodologia e vamos para o nosso resultados e discussões. Então eu fiz primeiro uma introdução. Na introdução vocês podem ver que lá também está o meu referencial teórico, também é a própria introdução nesse modelo, né? Nesse modelo de trabalho. Então, na minha discussão, eu vou agora começando a fazer as análises do meu questionário. Dos meus 25, eram 16 homens, 9 mulheres. Isso eu vou começar a fazer os meus resultados e discussões, né? Então, ele dizia lá que mais ou menos de 8 anos de formação, tinha uma média de 35 anos. Aí eu botei aqui, ó, 17 tinha formação de química, 5 de biologia, 2 tinham de formação de física. Então é interessante porque eu queria pesquisar somente professores de química, mas tinham professores de outras matérias dando química. Isso aqui a gente sabe que é uma realidade, né? Quem nunca teve uma aula de física dada por um professor de química ou uma aula de matemática dada por um professor de física, normal isso aqui pra nós. Ó, aí eu comecei a fazer meus scores, né? Os meus scores. Então, ó, já começa a tabela 2, qual é a fonte? E essa aqui já diz que foi eu que fiz, na mesma parada, sem divisão central, sem divisões laterais, tá bom? Então, ó, sempre utilizando porcentagem. Interessante, a gente até, os professores me chamaram a atenção,
é botar o número inteiro e a porcentagem. Aqui, ó, eu não usei aqui inteiro e porcentagem, aqui eu também utilizaria inteiro e porcentagem para ficar mais fácil deles fazer as comparações do que está escrito com a tabela, viu? Isso aqui eu fiz, a que eu entreguei mesmo, eu fiz alterações. Então, continua fazendo aqui as minhas indagações, fazendo minhas citações indiretas aqui das inferências que eu vou tirando do trabalho, né? Então, ó, a mesma coisa, todas são citações indiretas, só que com referenciação diferente aqui dentro do trabalho. Aí vou seguindo, ó, mais uma que está só 32, mais uma citação direta, a mesma coisa, nome, página e nome, ano e página, né? Levando em conta tudinho aqui. A mesma coisa, outro gráfico aqui que eu que fiz, ó, próprio autor, né? Então aqui não tinha dado, eu boto um risquinho sem problema nenhum, sempre botando, ó, número e porcentagem para ficar mais fácil a leitura. E embora para nossa última parte, mais uma citação direta. Nossa última parte, que é a minha conclusão. Então, de novo, a minha quarta parte é a minha conclusão. 4, conclusão. Aqui eu faço as minhas indagações finais. As minhas indagações não, as minhas conclusões finais, né? Nós vamos ter aula de outras partes de metodologia. A gente só teve aula de citação direta, mas eu aproveitei essa aula para mostrar para vocês um trabalho que fica mais fácil. Então aqui eu finalizei o meu trabalho, todas com citações indiretas. Na conclusão, vocês podem ver que tem muita coisa que não está referenciada, ó. Se vocês prestarem atenção, quase todos os meus parágrafos tem alguma referenciação, ó. Esse não tem, esse tem, esse tem, esse tem. É muito pouco os que não tem, ó. Esse tem, não tem, esse tem, né? Esse tem, né? Então é muito pouco o local onde vai ter a minha fala. Onde é que eu reconheço a minha fala? É onde não tem referenciação. Onde é que eu posso ter uma parte que não tem referenciação? Na conclusão. Na conclusão eu posso exagerar, assim, né? Exagerar não, mas eu tenho maior liberdade porque essa é a minha conclusão. Essa é a minha conclusão. Eu posso utilizar a minha palavra. Então vocês vão ver, ó, que os parágrafos todos, ó, estão sem referenciação. Por quê? Porque a referenciação aqui, as palavras são minhas. Onde eu utilizei palavra dos outros, eu citei, né? Então, ó, vocês podem ver que finalizei. Eu sempre digo que a conclusão é quase uma redação. Quase não. É uma redação. Uma redação do seu trabalho. É uma redação do seu trabalho. Então, vai ter muito da tua fala. Então, pouco precisa de citações. Se você utilizar a fala de outra pessoa, vocês têm que referenciar. Mas é uma redação sobre o seu trabalho. Você concluindo o que você observou na introdução, o material que você utilizou e o que você conclui dos seus resultados e discussões. Então nós temos todo o resultado de discussão lá e nós vamos ter a redação final na nossa conclusão. É importante que essa redação final, essa conclusão, ela tem que contemplar tudo, ou pelo menos as partes mais importantes que tu teve lá no teu resultados de discussões, tá bom? Aí a gente vai ter aqui na parte final as minhas referências, de onde eu tirei. Então, tudo que está aqui está dentro do meu trabalho. Tudo que está aqui está dentro do meu trabalho. Citado ou de forma direta ou de forma indireta, tá bom? Então, todas estão dentro do meu trabalho. Benevides, Bossa, Branco Júnior, porque o professor ele vai fazer isso, ó. Ele vai vir aqui nas referências, ler esse nome aqui e procurar o nome dentro do trabalho. Aí ele vem no segundo aqui, ó. Lê esse nome aqui e vai procurar a citação que tu fez dentro do trabalho. Aí ele vem nesse aqui e vai procurar lá dentro do trabalho. O que é que pode acontecer? Ter um nome que está dentro do trabalho e não está aqui. Aí, ó, se não está assim, já cria-se um alerta.
no orientador. Por quê? Se está dentro do texto, e não está referenciado, se está dentro do texto e não está referenciado, você fez o quê? Plágio. Ah, professor, foi uma falta de atenção. Mas foi plágio, depende muito do professor. Se ele vai aceitar ou não, né? Você botou lá dentro e não botou aqui. Aí o que é que vai acionar a anteninha da atenção? Então o professor já viu um erro, ele vai procurar mais erros. Quanto mais grotesco é o erro, mais o professor vai chamar a atenção dele, ele vai buscar mais erros. Então se ele achou um plágio, ele vai dizer, ó, onde passa um boi, passa uma boiada. Onde tem um erro, tem 10. Então bora procurar. Se for um erro bem perigoso, que é a questão do plágio, ele vai buscar sim. Então evitem ao máximo errar, evitem ao máximo chamar a atenção do seu orientador, da banca ali, né, que está lendo, da banca ali que está lendo seu trabalho, porque se ele acha um erro, ele liga o alerta e vai buscar mais erros. Então um erro leva à procura de mais erros. Então tentem errar o mínimo possível dentro do trabalho de vocês. Outra coisa, tá em ordem alfabética, né? Branco, a gente pode ver aqui, ó. Campos, Carlo, Carloto, Codo, Craco, da Silva, de Albuquerque, Ericone. E por último aqui nós vamos ter... Acho que acabou? Não. Ó, só pra vocês verem, ó, o tanto de trabalho que eu tive que ler. Eu li, ó, uma página, 2 páginas e meias. E isso aqui é quase nada, viu? É quase nada. Ainda reclamaram que eu tinha lido pouco. Só, você deveria ter botado mais referências. Quanto mais referências, mais páginas. Se a gente observar aqui, a gente tá na página... Deu certo. Na página 30, na página 20. O meu trabalho só teve 20 páginas. Eles reclamaram daqui. Salve, você tem que adicionar mais. Eu adicionei, se eu não me engano, mais 5. Não me lembro direito como eu adicionei. Então eu engordei um pouquinho a minha introdução, engordei um pouquinho a minha conclusão, né? Então foi aumentando, aumentei mais 5. Não tem página, viu? Tem número mínimo de páginas, mas não tem número máximo de página. Então se tem um número, vamos supor, o número mínimo de página é 20 e o máximo 40, faça o meio ali, faça 30, faça 35. No meu caso não tinha, então ele disse que o mínimo, se eu não me engano, era 15, eu fiz 20, eles acharam pouco. Tava errado? Não, é que nem eu falei, tem coisas que são subjetivas dentro do trabalho, né? Tem coisas que são subjetivas do orientador. Ele pode achar que tá pouco e diminuir teu ponto. Ó, tem alguém com o fone ligado, desliga aí. E aqui eu venho com os meus apêndices. Os meus apêndices é o meu questionário. Tem alguém com o fone ligado aí, gente. Desliga o fone, por favor. E aqui foram os meus apêndices, que foi justamente... Acho que o único apêndice que está aqui nesse momento é o meu questionário. Deixa eu ver. Sim, pronto. Então o meu questionáriozinho que eu apliquei com a galera, os professores. Beleza? Tranquilão? Então a gente vou finalizar aqui pra gente conversar um pouquinho aí depois. Então, falou, galera. Essa foi a análise. Curtam aí, não esqueçam de curtir o vídeo, viu? E assinar o sininho, é nóis.